Bom, vamos lá. Como eu tinha falado no início, o convite feito a vocês é para que nós venhamos aí a trabalhar juntos na monetização do capital ambiental em propriedades rurais. Então, vamos começar definindo exatamente o que é capital ambiental. Nós estamos passando, nesse momento, por uma transição nos projetos, vamos trazer a nomenclatura mais antiga, nos projetos de crédito de carbono. Tá? Até bem pouco tempo atrás, existiam 3 empresas que praticamente dominavam, trazendo metodologia e certificação para os projetos. Tá? Eram conhecidas de vocês, para quem já teve aproximação aí com a área de crédito de carbono, a Verra, a Gold Standard e a American Registry. Essas 3 empresas, elas praticamente formaram um cartel desde o início, no começo dos projetos de crédito de carbono no Brasil, e eles aqui praticamente mandavam em termos de metodologia, políticas ambientais, enfim. Essas empresas são 2 americanas e uma suíça. E aí começaram a nascer os nossos problemas, porque a realidade deles, em termos florestais, de agricultura, clima, são muito diferentes da realidade brasileira. E eles vieram com uma cultura em que, por exemplo, só citando a Verra, a metodologia REDD+, né, que é a de florestas, que é aplicada na parte de crédito de carbono de florestas, a Verra ela cobra para cada verificação $40 mil. A verificação é uma das fases em que você monta o projeto, você faz o monitoramento e você verifica aquilo que você está apontando em termos de quantidade de crédito calculado, né? Mensurado. Se você, nessa verificação, se você errou por alguma coisa, eles acharam que tem algum erro, você vai precisar verificar de novo, você vai ter que pagar novos $40 mil. Então, porque, primeiro problema, os projetos eram muito caros, tá? Extremamente caros. E também, recentemente, a Verra ela passou a demorar de 1 ano e meio a 2 anos para liberar uma certificação. Você só pode vender os créditos de carbono a partir do momento que o crédito de carbono é certificado. Então, você imagina o que é você começar um projeto investindo e só daqui a 2 anos você ter a facilidade de poder tokenizar e vender esses créditos. Isso só é ultrapassado por plantação de laranja, né, que você demora ali 4 anos para poder começar a colher. Mas, enfim, o crédito de carbono ele não pode ter essa abordagem para o proprietário. Tá? O que acontece? Recentemente, isso em 2002, né, 2001, 2002, uma iniciativa brasileira, eles começaram um projeto de crédito de carbono na Ilha do Bananal. Tá? E esse projeto ele foi muito interessante porque ele começou a ter alguma abordagem além de puramente carbono. Essa empresa a ecológica, eles começaram esse projeto, fizeram o projeto teve muito sucesso e ele se transformou numa metodologia chamada Social Carbon. Tá? E o que eles extrapolaram do crédito de carbono? Eles trouxeram uma visão mais ampla. Então, você tem carbono, você tem o crédito de carbono calculado, mas a cada benefício, co-benefício que você tenha do projeto, você vai aumentando o valor desse crédito de carbono para o momento da venda, da comercialização. Então, por exemplo, natural. Natural é a questão que você tem ali de proteção de reservas hídricas, toda a parte de solo, está muito ligado à parte da agricultura. O social, os benefícios que o projeto trazem para a sociedade do entorno, municípios, a parte educacional, a parte esportiva, tá? Isso dentro do projeto de carbono. Tá? A questão humana, de você ter a capacitação do colaborador das fazendas, enfim, eles ampliaram, e essa metodologia hoje ela ganhou um tal peso
que a própria Verra está trazendo uma metodologia coadjuvante, que é a CCD, tá? Que ela já começa a copiar a Social Carbon, tá? Que é brasileira. Brasileira até o momento em que eles expandiram, e hoje a Social Carbon ela tem escritório em Londres. Tá? Então, ela se tornou uma metodologia internacional. Com isso, o valor do crédito de carbono certificado pela Social Carbon, ele tem o mesmo valor do crédito de carbono certificado pela Verra. Tá? Então, competem ali em termos de valor. E com a facilidade de que é um projeto, ele se torna um projeto mais acessível, mais rápido, e com esses co-benefícios que atraem muito a questão no momento da venda. Nós estávamos conversando agora há pouco com um produtor rural, em que ele faz apicultura. Tá? O fato de você ter, por exemplo, dentro do co-benefício, a polinização para fazer a produção de mel, isso já é um co-benefício que aumenta o valor do crédito de carbono, para dar um exemplo. Tá? Então, é essa abordagem que a gente hoje, então, está migrando do termo crédito de carbono, puramente crédito de carbono, para um termo capital ambiental. Está claro para vocês a questão da transição? Sim. Vamos lá. Nós focamos hoje, atualmente, nós estamos focados em três projetos, 3 diferentes tipos de projeto. Tá? Na verdade, nós começamos por um projeto especificamente, que é o Preservação Florestal. Por que começar pelo Preservação Florestal? Copiando aí os termos do Mirbon, esse daí é a fruta que está mais baixa no pé, mais fácil de pegar. Tá? Porque a preservação ela se dá na floresta que já existe dentro da propriedade. Então, você desenvolve o projeto e, ao término do projeto, você já tem crédito de carbono apontado. Tá? O outro projeto ele pode vir como junto à preservação florestal, né? O projeto de florestamento ou reflorestamento. A diferença entre os dois. Florestamento é quando você planta floresta onde nunca teve floresta. Tá? Então, são áreas degradadas que nunca tiveram floresta. O nunca é relativo, né? Mas é que há mais de 10 anos. Tá? Há mais de 10 anos não há floresta naquela área. O reflorestamento é onde você, há menos de 10 anos, já teve floresta, ou você vai aumentar a densidade de uma floresta já existente. Tá? Qual é o ponto? Você começa a colher crédito de carbono quando esses indivíduos começarem a sequestrar carbono. Então, se você pegar uma área totalmente degradada e começar um florestamento, você só vai ter crédito a partir do 4º, 5º ano, dependendo da espécie. Porque você, até lá, a espécie ela não vai fazer nenhum tipo de sequestro de carbono. Tá? Por conta da maturidade das plantas, tá? Das árvores. E o outro que a gente está aí namorando, mas ainda estamos do outro lado da rua, né? Que é a agricultura regenerativa. Tá? Nós vamos avançar nesse tema, temos toda a intenção de avançar, mas ele é um tema que ele envolve uma mudança cultural dentro da propriedade rural. Por isso é que a gente está indo com bastante calma, bastante cautela, para que a gente possa entender que o resultado da geração do crédito de carbono se dá a partir de medidas que, do tipo integração floresta, pecuária e agricultura, enfim. Então, são vários métodos que você muda, mexe com a cultura dentro da propriedade. Tá? Mas estamos de olho e estamos trabalhando para a gente logo, logo ter agricultura regenerativa. Tá? Fernando, posso fazer um comentário aqui dos colegas? Claro. Até como... Assim, pessoal, acho que aqui é uma parte bem importante para vocês capturarem o entendimento que hoje, assim, a propriedade rural, né,
ela tem possibilidade, pelo menos do que a gente entende, né, do que é factível hoje. Eu sei que tem iniciativas com geração de crédito, com energia fotovoltaica, a gente está olhando para o ambiente lavoura, solo, planta. Então, essa parte de preservação vai ser o nosso carro-chefe nesse momento. Florestamento e reflorestamento é possível. E a agricultura regenerativa, só vou falar mais do mesmo, né? Mas, assim, hoje, só um exemplo, né? A gente, para trabalhar, por exemplo, você vai ter que implementar práticas no sistema produtivo que não eram utilizadas até então e que, ao implementá-las, elas venham a fazer o sequestro de carbono. Por exemplo, você pode ter aplicação de um negócio que hoje está no mercado, está se falando de biochar, por exemplo. Tem projetos que estão falando de aplicação de pó de rocha com o objetivo de adubar e também de sequestrar carbono. Ou, por exemplo, né, a própria prática de plantio direto e tudo mais. Mas isso é algo que você implanta e você vai levar normalmente uns 5 anos para depois medir e ver o nível de sequestro de carbono. Então, por isso, pessoal, que assim, tudo que circulou aí nos últimos anos, que vocês ouviram talvez falar de Bayer, de iniciativas de outras empresas, eram sempre focadas em lavoura, solo, área de cultivo. Então, por isso que muitas vezes se teve projetos ou iniciativas que, no final das contas, a gente nunca viu na prática se houve a geração de crédito ou não. Então, por isso que quando eu convidei vocês para participar desse encontro, é porque aqui nós estamos diante de uma oportunidade real, uma oportunidade factível, que não impacta o modelo de produção do agricultor, portanto, ele não precisa fazer um monte de coisa. A gente vai trabalhar com o que está lá estático na propriedade dele, tá? Então, eu queria só deixar isso bem claro, todas essas possibilidades, mas qual vai ser o nosso foco, né? O foco inicial, o foco primeiro, né? É um processo, né? E o florestamento e reflorestamento pode vir junto da preservação florestal quando houver alguma falha em alguma área que a gente faça conjugado com a preservação florestal, tá bom? Então, vamos adiante. Os projetos, eles tipicamente, de forma abreviada, né? Ele segue por 3 steps, 3 passos, tá? No nosso framework da CarboScan, tá? Isso é uma criação nossa, tá? Nós fazemos um primeiro passo, que são as análises técnica, jurídica e financeira. Tá? O que nós entendemos, quando você vai para o projeto, e aí estão os tempos de desenvolvimento, né? Quando você entra no projeto imediatamente de 12 meses, você tem sempre do produtor rural 2 perguntas, né? Quanto eu gasto e quanto eu ganho? Esse é o foco principal do produtor rural, né? Então, quando você entra direto no projeto e diz para ele que ele vai saber exatamente quanto ele vai ganhar daqui a 12 meses, ou talvez um pouco menos, isso impacta a questão da negociação, né? Você está jogando a coisa para um médio prazo, né? Então, o que nós fizemos? Nós pegamos uma série de atividades, antecipamos essas atividades do desenvolvimento e trouxemos para essa primeira fase de análise técnica, jurídica e financeira, tá? Na análise técnica, o que nós verificamos? As áreas do CAR, que é a área de preservação permanente, área de reserva legal, o que tem hoje de necessidade de aplicação de florestamento ou reflorestamento, o que não precisa, o que há excedente de mata na propriedade, tá? Isso é a parte técnica. Na parte jurídica, é verificado 2 aspectos, o aspecto fundiário e o aspecto ambiental. Tá? A propriedade está com algum acionamento, existe alguma ação sob o ponto de vista ambiental? Isso é verificado nesse momento. E muito importante, que é a análise fundiária. Evidentemente que todos vocês já ouviram falar em fraudes em projetos de crédito de carbono. Essas fraudes, elas se dão exatamente na questão fundiária. Tá? São áreas griladas, tá? São áreas que elas estão sob intervenção, ou áreas que são de reserva indígena,
quilombola. Isso é que mais fragiliza, vamos dizer assim, a questão do projeto vir a ser considerado um projeto fraudulento. Tá? Então, essa é a parte que nós nos atemos para que tenha realmente todo o embasamento jurídico para que esse projeto não venha a ser questionado. Tá? E na parte financeira, é onde nós equacionamos o financiamento, né, que vai ser utilizado como investimento para desenvolvimento do projeto. Existem algumas mecânicas em que você pode, uma parte desse investimento ser do próprio proprietário rural, dependendo do porte da fazenda, ele pode querer aportar 100% do valor do desenvolvimento, ou então pode se lançar a mão de alguns instrumentos financeiros para complementar ou para suprir totalmente a fase de desenvolvimento do projeto, o custo de desenvolvimento do projeto. Terminado o projeto, quando é feita, então, a certificação, né, dos créditos, ele passa, então, pela tokenização. Isso viram tokens. Tá? Pode ser comercializado sem ser tokenizado? Pode. Mas qual a vantagem da tokenização? É o blockchain. O token, ele é uma moeda digital, né? Funciona mais ou menos como uma criptomoeda, e o blockchain ele tem a vantagem dele ser imutável. Né? Então, é um arquivo, um formato de arquivo em que você não pode ir lá e fazer uma mudança nesse arquivo. Né? A mudança é a emissão de um novo bloco. Então, isso traz muita segurança e evita o que também foi muito utilizado em termos de fraude no passado, que é a dupla contagem. É o cara ir lá, faz um projeto, apura o carbono, vende, depois ele faz na mesma área um outro projeto e vende outra vez o carbono. Tá? Mas o blockchain ele evita exatamente esse tipo de coisa porque fica registrado, é imutável e é público. O blockchain ele tem o fator de publicidade que é muito importante. Tá? Então, essa fase que nós entramos. Importante é o seguinte, nós hoje temos um braço, né, uma ponta, que atua na Europa, e que é um escritório que ele opera junto conosco, vendendo esses créditos de carbono na Europa, também no Brasil. Tá? Só que, dois aspectos aqui. Quem compra o crédito de carbono, via de regra, são as empresas que precisam compensar suas emissões. São os poluidores. Né? Então, você tem os grandes poluidores, que mineração, indústria de cimento, enfim, as próprias transportadoras, né, queimando diesel, são os grandes emissores. Esses caras eles precisam comprar créditos de carbono para poder compensar suas emissões. Isso, no Brasil, passou a ser legal a partir de dezembro de 2024, é muito recente, tá? E o governo ele adotou a seguinte estratégia: não dava realmente para baixar uma lei dizendo, a partir de agora, todo mundo que emite carbono vai ter que compensar. Primeiro que todo mundo emite carbono, né? Quando a gente sai de casa, liga o carro e anda com o carro, a gente está emitindo carbono. Então, foram criadas duas linhas de corte, duas linhas básicas. Empresas que emitem de 10 mil toneladas ano a 25 mil toneladas ano, tá? Elas são obrigadas, já pela lei de dezembro de 24, a declarar as suas emissões. Tá? Quem emite acima de 25 mil toneladas está obrigado a declarar e compensar. Então, é obrigado a fazer a compra, a aquisição. Isso é muito recente e essa legislação está ainda sendo regulamentada. A expectativa é que, mais ou menos em 2 anos, a gente tenha esse mercado de compra de crédito de carbono no Brasil voando de vento em popa. Tá? Bom, de qualquer forma, para vocês entenderem, são 2 mercados que convivem hoje. Tá? Como nós não tínhamos a lei do mercado regulado, o que existiu e existe, continua existindo, é o mercado voluntário.
Esse mercado voluntário, as pessoas geram sequestro de carbono, vendem carbono para quem compra carbono, sem haver nenhum tipo de regulamentação legal, oficial. Tá? A partir da legislação brasileira, isso passou a ser, dentro desses 2 limites aí, obrigatório. Tá? Agora, sim, em termos internacionais, em 2023 foi publicado, não sei se vocês já ouviram falar no IFRS, tá? IFRS é um instituto global, tá? Ele envolve 194 países, que ele regulamenta todas as regras contábeis da contabilidade brasileira. O Brasil aderiu em 2001, se não me engano, e isso vale, se você quiser saber como é que emite um balanço de uma empresa, existe uma norma IFRS que determina isso, tá? E eles baixaram 2 normas, S1 e S2, em 2023, que elas determinam que as empresas de capital aberto, inicialmente, elas são obrigadas a escriturar carbono nas suas escriturações financeiras. Tá? Aí vem a seguinte pergunta, mas então são só as empresas com capital aberto? Só aquelas que têm as sociedades anônimas? Não, porque existe um outro regulamento, que é o protocolo GHG, né, que é o protocolo de gases de efeito estufa, que ele determina que as empresas elas precisam contabilizar carbono dentro das suas cadeias de valor. Isso significa que se eu hoje tenho uma indústria, mas eu contrato alguém que vai transportar a minha produção, o diesel produzido por essa empresa que vai fazer o transporte do meu produto, ela faz parte da minha cadeia de valor. Então, eu preciso que ela me passe a emissão dela para que eu contabilize dentro da minha contabilidade. Deu para entender? Que a cadeia de valor ela passa a abraçar toda a produção. Tá? Então, a tendência é que hoje a gente caminhe para que o carbono seja realmente contabilizado, as emissões, né, sejam contabilizadas. E quem emite carbono precisa comprar para compensar. Precisa reduzir primeiro, né, fazer um esforço de redução. O esforço de redução seria, por exemplo, uma transportadora substituir os caminhões por caminhões a hidrogênio, ou elétricos, enfim, híbridos, reduzir a emissão dos gases de efeito estufa. E o que for impossível de ser reduzido, aí chega num ponto em que não há, é impossível você reduzir 100% do carbono emitido, esse saldo que você tem, esse débito que você tem, você vai ter que comprar e compensar. Tá? Então, esse é o cenário que se desenha aí para 2030, 2035, e já se fala em termos de net zero, que seria o máximo da descarbonização, até 2050. Tá? Tranquilo até aqui? Tranquilo. Ô, Fernando, deixa eu até aproveitar, de repente, só para deixar muito claro para o pessoal reforçar. Então, assim, pessoal, o que o Fernando colocou, eu também estou interpretando, tá, Fernando? Sempre para mim é um aprendizado aí quando a gente conversa, não é que eu não sou especialista nessa parte. Mas então a gente tem todo o mercado internacional que hoje compra, já é consumidor, principalmente olhando a Europa, né? E aí tem tudo a ver a questão da Social Carbon Star, né, em Londres e tudo mais. Deixa eu fazer um parênteses, então, nessa tua colocação, porque eu acabei não concluindo, tá? Uhum. Em termos de Europa, existe um mecanismo que já está valendo, tá? Isso já está em processo, já está implantado, tá? Chamado CBAM. Tá? O que a União Europeia ela definiu é que todo produto importado para a União Europeia ele tem que trazer uma declaração da emissão do crédito de carbono. Uma declaração da emissão de carbono. Tá? Então, por exemplo, quando a Alcan vai exportar alumínio para a Europa, ela tem que declarar quanto de carbono ela emitiu para produzir aquele alumínio que está entrando na Europa. Quando é feita a entrada, o CBAM, ele tem parâmetros de avaliação e eles determinam se houve um excesso de emissão ou uma menor
nível de emissão. Se houve um excesso de emissão dentro dos parâmetros europeus, a empresa europeia, a importadora, ela é obrigada a comprar créditos de carbono para fazer essa compensação. O Nico falou uma coisa interessante no início, que quando ele falou, não, tem crédito de carbono que é apurado de usinas fotovoltaicas. Realmente, tá? No nosso caso, nós atuamos só com o chamado NBS, que é o Nature Based Solution, soluções baseadas na natureza. Tá? Existem outras soluções de redução, sequestro de carbono, que elas estão baseadas em outras estratégias que não são da natureza. Tá? Você tem hoje reatores que sugam o ar, filtram e retiram o carbono do ar, enfim. Essas técnicas são todas muito caras e elas exatamente são de interesse da Europa, porque lá eles não têm mais floresta, eles não têm mais natureza para sequestrar carbono. Tá? O Brasil ele tem uma posição que é única no planeta. Tá? Nós temos aqui as maiores florestas, nós somos os maiores produtores de alimento, e diferente até dos outros grandes países em termos de área, né? Se você pegar a Austrália, por exemplo, é um grande deserto no centro, né? O próprio Estados Unidos só tem as faixas próximas ao litoral, o centro dos Estados Unidos, ele é muito complicado, né? Canadá, metade do ano sob gelo, Rússia também, China. Então, nós temos assim, uma posição extremamente vantajosa nesse aspecto. Tá? Então, assim, a venda, só retomando, ela se dá no mercado nacional, agora num processo crescente, cada vez mais crescente, em função da legislação e da regulamentação, e para a Europa já aberta por conta do CBAM e outros instrumentos. Mas vamos lá, amigo. Não, na verdade, esse resumo, eu só queria, de fato, o pessoal ficasse muito ciente, né, então, de que existe hoje um mercado internacional que compra em valores altos, depois a gente vai mostrar, mas que a nossa lei, né, e a Carolina está aqui, que é especialista nessa parte, né, assim, acredito, não sei, Carolina, se é nos próximos 2 anos ou mais, um pouco mais, um pouco menos, talvez essa lei já seja colocada, sei lá, em decreto, que fala, não sei, que aí regulamenta de fato e exige aí de quem polui no Brasil também compensar, não só de forma voluntária, né? Isso. Na verdade, assim, a lei foi sancionada no final de 2024, em dezembro, se não me falha a memória, dia 20 e poucos ali, foi bem no final do ano. 23, 24. E aí... 15 de dezembro de 24. 15 de dezembro. E aí, o que a lei determina? Quando a gente tem um expediente legislativo que traz uma regulamentação nova no país, a gente precisa, não basta essa lei, né? Ela precisa ser regulamentada, ela precisa ser pormenorizada, precisa haver aí uma determinação de como essa lei deve ser seguida. Então, a lei foi sancionada no final do ano e ela estabelece um período de 12 meses prorrogáveis por mais 12 para a sua regulamentação. Então, no máximo, em dezembro de 2026, a gente tem que ter essa lei regulamentada, então a expectativa é que ali em 2027 o mercado regulado já esteja funcionando no Brasil. Isso significa que empresas com emissões a partir de um determinado volume serão obrigadas a compensar suas emissões. Perfeito. Obrigado, Carolina. Imagina. Podemos ir adiante? Pode seguir, fica à vontade. Tá. Nós atuamos numa aliança estratégica. Tá? Existe uma regra dos projetos em que quem desenvolve não valida nem verifica. Quem valida e verifica não certifica. Tá? Então, todo projeto de capital ambiental, ele precisa ter, no mínimo, 3 empresas envolvidas. Tá? Isso sem falar com o proprietário rural, né, que é o mais importante, que é a primeira peça de todo esse xadrez. Né?
Então, além do produtor rural, tem a desenvolvedora, que somos nós, a Carboscan. Tá? Nós desenvolvemos os projetos. O projeto ele passa por validação, depois entramos na fase de monitoramento da floresta, que vai ser verificado. Então, são 2 estágios, né? Validar e verificar. Tá? Depois de verificado, ele, então, passa para ser certificado pela Social Carbon. A certificadora é a dona da metodologia. Então, nós seguimos a metodologia da Social Carbon, desenvolvemos o projeto dentro dessa metodologia, que vai ser validada e verificada pela chamada VVB. A SSG, ela é uma VVB. Tá? É o termo que nós utilizamos para identificar uma validadora e certificadora. Tem outras, tá? Inclusive, a SGS entrou agora, recentemente, na questão da Social Carbon, tá? Nós já vínhamos conversando com... Esse ano, né? Esse ano, Nós vínhamos, até o ano passado, conversando com uma empresa indiana, que também valida a Social Carbon, tá? Bom, hoje existe um foco muito grande de todas as empresas de projeto em colocar o foco no produtor. O produtor é aquele cara que vai gerar, vai fazer o sequestro de carbono, né? E vai gerar os créditos. Agora, um ponto importante, eu não me apresentei no início, mas eu sou de área financeira, tá? Então, assim, eu entendo que todo projeto você tem que começar da frente para trás, né? Aliás, de frente para trás. Você tem que começar por quem vai comprar o teu produto, né? Quem é o comprador do teu produto, né? Nós já falamos um pouquinho aqui, tá? Mas quem compra? Esse termo a gente acaba tendo que usar em inglês porque não existe uma tradução em português, tá? São os offsetters. Offsetter é a empresa que vai comprar para fazer compensação, né? A tradução disso daí seria compensadores, né? Mas é estranho, né? Em português não pega muito, né? Os offsetters são os caras que estão emitindo o carbono. Investidores e corretores. Tem muita gente hoje, para vocês terem uma ideia, existe um discurso de mercado, né, que em 2030, 2035, por ali, o crédito de carbono vai chegar em termos de 100 euros, 150 euros. É absoluta especulação, porque é um mercado especulativo, porque é um mercado de capital, tá? É um mercado financeiro, tá? Então, investidores, tem pessoas hoje que compram crédito de carbono como se estivessem comprando um Bitcoin, na previsão de que isso daí vai gerar um valor futuro. E tem os corretores, que compram e vendem. Compram lá da fazenda e vendem para quem está precisando compensar. Isso daí é a estrutura de um mercado financeiro clássico, tá? Então, esses são os compradores, tá? Por quanto compra? Isso hoje, né? Hoje, no mercado europeu, ele está, em média, cada tonelada de carbono, em torno de 25 euros, tá? Que dá, no momento em que foi feito esse slide, R$163, tá? Bom, o que é a tonelada de carbono equivalente? Quando você monta um projeto de preservação florestal, você mensura por hectare, tá? Você faz uma mensuração por hectare. Então, tipicamente, um hectare de cerrado, tá? Ele sequestra em torno de 10 toneladas de carbono por hectare. Um hectare de mata sequestra em torno de 10 toneladas de carbono por ano, tá? Então, se você pegar, são 250 euros por hectare, ano, tá? Então, essa é muito impreciso, tá? Porque cada área, cada propriedade, cada fazenda vai ter uma medição diferente. Áreas de transição, uma parte é floresta amazônica, a outra é cerrado, tá? Então, só passando para vocês aí como uma referência, tá? Nós já
tomamos contato agora, recentemente, com projetos sendo vendidos no mercado europeu a 35 libras esterlinas, né? Pounds, em Londres. No mercado londrino, Social Carbon, em Londres, sendo vendido a 35 pounds. Tá? Então, isso tem uma variação como todo o mercado financeiro. Tá? Como compra? Como é que é comprado esse crédito de carbono? Ele pode ser comprado em marketplace, como se fosse a compra lá de um livro, lá na Amazon, tá? Onde você tem ali plataformas digitais, em web pages, né, em páginas web, em que você entra lá e você faz a compra, paga o cartão de crédito, faz Pix, enfim. Tá? E sob contrato de longo prazo. Hoje, nós estamos privilegiando os contratos de longo prazo. Tá? Então, o que nós fazemos? Nós temos uma fazenda. A fazenda ela vai passar a gerar, por exemplo, 1.000 toneladas de carbono ano. Tá? Isso tem um valor relacionado a essa tonelada de carbono, 1.000 toneladas. Nós buscamos uma empresa que precise compensar 1.000 toneladas todos os anos, para ela não ter que ficar todo ano tendo que ir no marketplace comprar no varejo. Tá? Então, fecha-se o contrato já com contratos de longo prazo. Os nossos projetos, Social Carbon, eles são projetos que eles são feitos em 10 anos, renovados por mais 10 anos, renovados por mais 10 anos, no horizonte de até 100 anos. Tá? Eu já combinei com o Milton que a gente vai comemorar de alguns projetos aí, o momento que a gente chegar na revisão 10 de 10, né, nos 100 anos, não é isso, Milton? Eu talvez tenha mais chance que você estar vivo, né? Eu sabia que você ia sair dessa melhor, né? Mas, Fernando, deixa eu te aproveitar que você abriu a fala aqui. No slide anterior, uma coisa que eu queria só deixar para o pessoal que está na ponta e no agro, pessoal, é muito importante que vocês gravem essa visão de 3 entidades, tá? Porque a gente sabe, eu não vou citar nome aqui para não... Mas talvez vocês se defrontem com isso aí. Existem empresas que já estão no mercado, pelo menos uma, né? Que oferece uma forma de geração de crédito de carbono muito, assim, um sensor de solo que analisa um carbono. Aqui a gente tem a Roberta, que é doutora em solos, enfim, né? Depois não vou abrir, senão a gente vai discutir só isso até profundamente. Mas ela não tokeniza, não tem uma verificadora, ela mesmo gera e está colocando isso como um crédito de carbono. Assim, não hoje, se fosse fácil, né? Se fosse dessa forma, a gente já teria tido a Bayer fazendo, a Embrapa fazendo. Então, é preciso que vocês tenham ciência. Quando o produtor, né, de repente, questionar vocês, ou dizer, recebi uma visita, uma oferta, perguntem para ele qual é a empresa que valida e vai verificar o projeto e qual a certificadora. Se não tiver 3 entidades envolvidas, pessoal, isso aí nós brincamos que é o tigrinho, né? Isso aí é a cilada. Então, faz parte do processo também de educação a vendedora desses tokens é a Deolane. Mas faz parte de você. Eu estou reforçando isso, pessoal, porque é real, tá? A gente já teve casos aqui, por exemplo, no Pará, que eu posso citar, de produtor trazer esse questionamento de um consultor, com vocês, parceiro nosso, e a gente, obviamente, teve que conversar, fez tudo, esclareceu, mas assim, é picaretagem. Então, o Brasil, nós somos especialistas em perverter as coisas que funcionam. Então, é por isso que eu quis destacar e voltar nesse slide, Fernando, só para deixar claro, precisa ter 3 participantes independentes no projeto para que isso realmente seja reconhecido e vendido em mercado internacional. Pode até ter gerado um certo sequestro de carbono. Não estou dizendo que essas metodologias não possam quantificar o carbono sequestrado, mas não tem respaldo. O ponto principal, amigo, que eu acho que tem que ficar claro, que é o seguinte, é que esse carbono, o comprador não vai comprar. Exato, porque não tem lá. Porque quem for olhar um crédito desse vai, enfim, não tem aderência, né? Perfeito.
Ô, Fernando, eu vou deixar você acelerar a gente até para 2018, para a gente não estender tanto para o pessoal também. Eu vou deixar você acelerar. Ok. Então, aí a última pergunta, né? O que compra? Hoje, a nossa moeda é a 3CR+, tá? 3C, que é de crédito de carbono certificado, tá? R de rural, tá? O mais é dos co-benefícios da Social Carbon, tá? Então, além do carbono, a gente tem o mais, que são os co-benefícios. Essa é a nossa moeda. É isso que nós geramos, tá? E é isso que nós vendemos. Benefícios para o produtor. Vou passar rápido, tá? Aumento da renda com safra de crédito de carbono, receita apurada com baixos investimentos, garantia de receita recorrente por 30 anos ou mais. 30 anos é o padrão nosso contratual, né? Que são 3 vezes 10, né? Valorização da propriedade com as novas receitas, atendimento às exigências ambientais evitando sanções, contribuição com o clima e com a natureza, tá? Esses são os principais benefícios. Agora, mais recentemente, surgiu o que não é benefício, é imposição, tá? O que acontece? Isso é uma notícia que saiu agora, recentemente, tá? Saiu a semana passada, e a gente já vinha monitorando isso. Em Mato Grosso do Sul, 95 propriedades podem ser desapropriadas pelo STF. E aqui embaixo vocês vão ver um nomezinho chamado Flávio Dino. O que ocorre? Se o proprietário rural ele não tiver uma pegada ambiental, não tiver protegendo as suas florestas, e entrar alguém lá, tacar fogo, alguém pode entrar no STF, pedir a desapropriação dessa terra e sabe-se lá o que vai acontecer com ela, tá? Então, esses nossos projetos, eles reforçam a posse legal da terra e refutam a desapropriação, tá? Porque a floresta ela passa a ser monitorada. Esse nosso monitoramento ele é feito por satélite, é satelital, tá? Então, nós utilizamos ali o Sentinel-2, são várias, um conjunto de satélites em que nós puxamos e processamos essas imagens, tá? Então, a área ela passa a ser monitorada permanentemente durante todo esse período de anos aí, ela vem sendo monitorada, tá? Não só sobre aspectos de incêndio, mas também de invasão, tá? Porque é o que garante garante os créditos de carbono. Um ponto interessante é o seguinte: a Social Carbon não somos nós, tá? Existe um negócio chamado buffer de crédito de carbono. O que acontece? Se a propriedade vai gerar por ano 1.000 toneladas, em torno de 15% dessas toneladas de carbono, elas vão para um buffer. O buffer não é do projeto, não é da Social Carbon, não é da Carbon Scan, não é nosso, é da Social Carbon. De todos os projetos, eles pegam essa quantidade de carbono. Para quê? Se houver um incêndio, uma invasão, houver alguma perda em alguma das áreas, a Social Carbon ela cobre financeiramente essa perda, com o uso desse buffer. Tá? Isso é padrão do projeto. Tá? Não fica nem conosco, isso vai direto para a Social Carbon. E não é atrelado ao projeto, é global de todos os projetos deles. Tá entendido? Ficou claro? Está claro. Ok. Qual é o potencial de mercado? A área estimada hoje no Brasil para preservação florestal são 10 milhões de hectares, considerando só a Amazônia e Cerrado. Deixa eu fazer uma observação aqui, é o seguinte: no Brasil nós temos 5 biomas, né? Amazônia, Cerrado, Pampa, Pantanal e a Caatinga, né? A Caatinga, o Pantanal e os Pampas, eles são biomas que geram muito pouco crédito de carbono. Tá? Existem projetos, da Caatinga tem um projeto muito interessante que está sendo conduzido, mas são projetos mais de interesse de governo, ou governos. Tem entidades internacionais também que se interessam nesse carbono. Mas, para efeito de geração de receita privada, né, para proprietário privado,
é muito baixo. Tá? Então, o custo do projeto não chega a ser coberto pela receita que ele vai gerar. Tá? Então, hoje, nós estamos focados em três biomas: Amazônia, Cerrado e Mata Atlântica. Tá? Hoje, aqui, nesse levantamento, nós não estamos nem considerando a Mata Atlântica, que é um caso muito especial, que pega ali Rio, São Paulo, um pouco de Bahia, mas também já é bastante exígua as áreas de Mata Atlântica. Tá? Produção média anual de carbono de 8 a 12 toneladas por hectare. Tá? O potencial bruto, então, tá, considerando aí, vai de 80 a 120 milhões de créditos. Hoje, em termos de projetos nessa área, só existe cobertura de 4%. Tá? Por que tão pouco, 4%? Tá? Vou responder ali adiante. O potencial líquido, então, é de 96%, em créditos é de 76,8% a 115,2 milhões de toneladas ano, o que significa, em euro, 1,92 a 2,88 bilhões de euros ano, considerando o crédito a 25 euros. Tá? Isso daí é o potencial brasileiro de crédito de carbono de preservação florestal nos biomas Amazônia e Cerrado, tá? Sem considerar florestamento e reflorestamento. Agora, por que 4%? Vamos lá. Os projetos de crédito de carbono, eles começaram no Brasil entre 2000 e 2005, experimental. Tá? Teve um primeiro projeto da Bolsa Verde do Rio, em 2002, que foi feito, inclusive, em Mata Atlântica, tá? Que foi pioneiro na precificação de serviços ambientais, mas não gerou crédito de carbono certificado, não teve. Tá? Entre 2006 e 2010, foi trazido para o Brasil o REDD+, que é exatamente a preservação florestal, tá? Com mecanismos internacionais. E o Brasil participou de algumas discussões globais. Tá? Teve o início de um projeto, que foi o JUMA, na Amazônia, com certificação Verra. A Verra foi a pioneira, foi quem começou tudo aqui no Brasil. Tá? Os primeiros créditos florestais certificados foram emitidos, não foram vendidos ainda, tá? Foram emitidos. Tá? De 2011 a 2015, houve a consolidação dos padrões e houve a proliferação de projetos privados, especialmente na Amazônia, principalmente na Amazônia em áreas públicas. Tá? Aí iniciou-se o projeto Purus, tá? Isso em 2015, que é um REDD+, com co-benefícios. Aqui, a Verra começou a olhar a necessidade, porque vinha já nascendo a Social Carbon. Eles, então, criaram o padrão CCB, que é de co-benefícios. Tá? Entraram os projetos ARR de florestamento, reflorestamento e revegetação, e os sistemas SAF, de sistemas agroflorestais. Isso daqui são as florestas que geram biomassa para efeito de utilização eucalipto, pinos, tá? Os sistemas agroflorestais. De 16 a 19, abertura para a agricultura. Começou, então, exatamente como o Bruno falou ali, a questão de algumas iniciativas, né? Com a medida do carbono de solo e carbono agrícola, né? Fase inicial de protocolo de agricultura regenerativa, isso de 16 a 19, tá? E primeiros projetos pilotos de carbono de pastagem e rotação de cultura. Aí vem, então, aí que eu quero chamar a atenção para você, é o seguinte: o quanto é novo tudo isso que nós estamos fazendo, tá? Isso significa que agora, com os ajustes que estão sendo feitos metodológicos, adequação à legislação brasileira e toda essa organização do mercado, é que de 20 a 23 começou o boom do mercado voluntário. Ainda mercado voluntário, tá? Explosão de interesse em crédito de carbono para empresas e investidores, crescimento dos projetos privados no Acre, Pará, Rondônia e Amazonas, ainda muito focado na questão da Amazônia, né? Fundos estrangeiros comprando e financiando áreas florestais privadas, e aqui sim, de 24 a 25, começa a estruturação. Foi sancionado em dezembro de 2024, como a gente falou, a SBCE, né, que é a Lei do Sistema Brasileiro de Comércio e Emissões, criando o mercado regulado. Aqui na frente, e agora, qual é o nosso momento? É exatamente esse aqui. Intensificação dos projetos NBS,
Nature-Based Solution, baseados na natureza, com metodologia nacional, Social Carbon, e co-benefícios, com crescente integração entre mercado voluntário e regulado. Ali na frente, a gente vai encontrar o mercado regulado, que é exatamente no momento, como a Caroline falou, que vai estar regulada, vai ter sido regulamentada a legislação, tá? Que aí torna-se um mercado único. Os nossos desafios. Primeiro, mudar o discurso, tirar o crédito de carbono, e nós passamos a falar realmente em capital ambiental, tá? Então, a gente ainda tem que falar muito em crédito de carbono para as pessoas entenderem, mas, a partir de agora, o nosso discurso é realmente capital ambiental e co-benefícios, tá? Um ponto importantíssimo, eu venho conversando muito comigo, é o seguinte, até então, os projetos de capital ambiental, crédito de carbono, eles não têm a linguagem do agricultor, da agricultura. Isso é um grande problema, porque assim, fica parecendo uma coisa de Frankenstein. O agricultor, ele sabe, se ele planta café, ele sabe quanto é que está cotado o café na Bolsa de Chicago. Ele sabe qual é o fluxo do café dele, aonde é que ele vai plantar, vai colher, vai vender. Então, ele tem o domínio do ciclo. Se não levar para ele a mesma linguagem com o capital ambiental, fica parecendo uma coisa que é difícil de compreender. Então, hoje, tivemos uma reunião com um produtor rural em que foi apresentado na linguagem da agricultura e a coisa ficou muito clara. Sabe, nós vamos vender isso daqui na Europa, isso daqui vai ser vendido em empresas que vão comprar a sua safra de carbono, né, em horizonte de 10 anos. Por contrato, você vai investir no projeto. Então, fica muito mais claro você unir a linguagem do capital ambiental, do crédito de carbono, à linguagem da própria agricultura. Tá? Um outro problema que tem que ser resolvido é separar o discurso climático e ambiental. O que acontece? Quando essa coisa começou na Europa, lá, essa tendência woke juntou a questão climática com sexismo, racismo e todos os ismos que você possa imaginar, e a questão climática ficou lá no meio, principalmente com a questão do aquecimento global. Tá? Então, vieram lá a menininha lá, que é sueca, e falando de aquecimento global e tal. Não é esse o discurso, tá? O discurso nosso é a preservação das florestas para efeito de melhora da produção agrícola e melhora da receita das fazendas. Esse é o nosso negócio, tá? Nós não temos nenhuma vocação a levantar bandeiras ambientais aí junto com outros assuntos aí que são totalmente fora da nossa alçada, tá? Construir confiança na aliança Carboscan Agro, que são o trio lá que o Birman bem falou, tá? O tripé, né? E apresentar a evolução do mercado brasileiro, isso é muito importante, tá? Tirar um pouco a questão aí de Verra, Gold Standard, American Registry, tirar um pouco dessas empresas que não tem nada a ver com as nossas florestas, tá? E nem com os nossos sistemas agrícolas. Tá? Eu sempre comento o seguinte, a Red Bull, eles não vendem energético, né? Eles vendem desafios extremos. Né? Então, no nosso caso, quem produz o sequestro de carbono, quem produz o carbono, né, que são as fazendas, gera um valor. Quem compra, conquista identidade. Tá? Quem está comprando, está conquistando identidade de uma empresa que ela é sustentável e ela está preocupada com as questões ambientais. É o carbono com propósito. Tá? Então, são os dois, as duas pontas de quem compra, que é o emissor, e quem vende, que produz o sequestro, que são os produtores rurais. Tá? Qual é ideal para a gente? Vocês vão lá conversar com os proprietários rurais. Qual é a propriedade ideal para a gente? Aqui, pessoal, só fazer um parênteses aqui, se vocês pegar papel e caneta para anotar, acho que essa é a parte prática, até caminhando para o final quase, né, Fernando? Mas para identificar o perfil certo
que nós queremos, e aí eu acho que entra um ponto que nós queremos falar para vocês, como que vocês podem fazer parte desse negócio com a gente, tá? Posso tocar? Pode. Tá. Evidentemente, é uma propriedade privada, tá? Nós não atuamos em áreas sob concessão de governo. Nosso foco são as propriedades privadas, tá? Fazendas privadas, tá? Pode ser agroindústria, pode ser uma fazenda de um proprietário, não importa, tá? Biomas, como eu falei, Cerrado Amazônia ou Mata Atlântica. Ah, mas eu tenho aqui um projeto na Caatinga. Vai ser um pouco de perda de tempo em termos de custo do projeto e retorno. Tá? A mesma coisa para Pampa e para Pampa e para a região ali do... Me faltou agora, desculpe, Pantanal. Um outro ponto importante é que essa área esteja em ameaça de desmatamento. Agora eu vou explicar para vocês o que significa isso. O projeto de crédito de carbono, ele é um projeto em que você remunera o proprietário para que ele preserve, estamos falando de preservação florestal, para que ele preserve a floresta. Tá. Quanto é que vale esse carbono? Ele vale o tanto quanto haja adicionalidade. Esse é o termo técnico, tá? Adicionalidade. O que significa isso? Se esse projeto não for implantado, é possível que essa área seja desmatada. Enquanto que ela vai ser desmatada? Aí entra a linha de base, que é a ameaça de desmatamento da região. Tá? Então, isso são medidas que nós temos, isso daí entra a CMBio, tá? Do Instituto Chico Mendes, entra a Embrapa, entra... enfim, são vários institutos que têm isso mapeado, né, como históricos de desmatamento. Isso, para nós, é a linha de base. O que a gente retém e evita de desmatamento é exatamente a adicionalidade. Então, áreas que estão sob ameaça de desmatamento, elas têm mais valor do crédito de carbono. Quem não está, tem valor, pode ser feito? Pode. Eu até uso o exemplo de uma área que a gente fez um levantamento de Mata Atlântica no Rio, no estado do Rio, né? Na região ali que pega Angra dos Reis, né? Mas é uma região que ela não tem nenhuma ameaça de desmatamento, porque é uma região de montanha. Então, ali o que existe de alguma ameaça é o cara, meia dúzia de pessoas que entram lá para tirar palmito e plantar uma ou outra banana, né? Então, assim, não são áreas sobre ameaça de desmatamento. O valor do crédito de carbono é menor porque não tem adicionalidade. Tá? Agora, se nós pegarmos aqui o Mato Piba, né? Pegando aí Maranhão, Piauí, Bahia e Tocantins, e Pará, né? Essas regiões, elas têm muita... É a nova fronteira do agro, né? Poço também, né? A região do Vale, a parte do norte, um pouquinho só, desculpa colocar do norte para cima, acaba tendo, normalmente, pessoal, são as regiões que a gente chama de fronteira agrícola, onde o pessoal ainda abre área, para convertendo, né, pastagem para lavoura, tirando mato para plantar, tem uma característica a mais de ser regiões com valorização desse crédito, tá? Perfeito. E dimensão, acima de 800 hectares de floresta. Quando eu falo floresta, eu digo a soma de área de proteção permanente e área de reserva legal. Tá? Então, a orientação é o seguinte, não filtre. Você não precisa botar isso na cabeça e dizer, agora eu vou atrás de um bioma cerrado, em região ameaçada, com tal dimensão. Não. Entre em contato com os proprietários que você tem contato e traz. Nós fazemos a avaliação e verificamos a elegibilidade. Porque existem algumas soluções possíveis. Por exemplo, mas eu tenho um proprietário que tem uma área pequena, o cara tem 50 hectares. É possível ser feita uma cooperativa, por exemplo, juntando áreas que estão dentro do mesmo, tem que estar dentro do mesmo bioma, tá? Não pode fazer cooperativa de biomas diferentes, tá? Mas se você pega, isso hoje tem uma cooperativa em
no Paraná, né, não me lembro agora o nome da cidade, mas tem em que 10 ou 15 proprietários se uniram, cada um tinha lá menos de 100 hectares, se uniram e estão tocando um projeto de crédito de carbono. Tá? Então, não filtra, manda e a gente vai estudando, tá? Isso é importante. Tá. E o mais interessante, em termos de rentabilidade para nós e para vocês, são as propriedades agrupadas, sempre que for possível, tá? Que são projetos desenvolvidos em mais de uma propriedade, não é cooperativa. A cooperativa ela tem que eleger um representante, um proprietário representante, então esse cara passa a liderar o projeto, existe uma interdependência entre as propriedades. Nas propriedades agrupadas não há interdependência nenhuma, mas só que nós vamos tocar o projeto embaixo, por exemplo, de uma associação. Tá? Estamos já conversando hoje com uma associação e estamos bem próximos de ter o nosso primeiro projeto de associação. Tá? Isso, qual é a vantagem? Escalabilidade. É que nós começamos com 1, 2, 3, 5, 10 propriedades e avançamos em termos de exponenciação dos projetos. Tá? A propriedade deve fazer parte do mesmo bioma, isso é necessário. Tá? Os ativos naturais são aproveitados em escala. Então, você, quando fala em termos de área de proteção permanente, reserva legal, é a soma dessas propriedades aí agrupadas. Tá? Então, isso para fazer a venda do crédito de carbono lá no exterior tem um valor imenso, porque você está vendendo um projeto de extensão muito grande. Tá? Há uma redução de custo de projeto e de implementação, evidentemente, e maximiza o custo de benefícios humanos. Por exemplo, se você vai montar, por exemplo, um time de futebol na cidade que está próxima dessas propriedades agrupadas, você tem muito mais recurso para alavancar isso. Social e biodiversidade é a mesma coisa. Tá? Um exemplo que está já correndo no Brasil é a AIBA, que é a Associação dos Agricultores Irrigantes da Bahia. São produtores de cacau que se uniram e estão tendo essa iniciativa, tá? Que é eles estão com essa iniciativa, então, de já fazer propriedades agrupadas, tá? Então, isso é muito interessante. Vou dar uma acelerada, tá? Estratégia comercial, priorizar o projeto de análise técnica, jurídica e financeira, agir com autoridade e não com euforia comercial, isso é importante porque muita gente vai para o mercado, pega o proprietário e diz assim, agora você vai ganhar milhões. Vai ganhar bem, vai ter muito bom retorno, mas tem que ter mais autoridade do que euforia. Né? Introduzir a escassez seletiva, que é mostrar que nós temos uma competência, que é uma competência diferenciada de mercado, tá? E um posicionamento premium. Tá? E foco no capital ambiental e seus ativos e co-benefícios, e não no crédito de carbono. Ok? Bom, para vocês terem uma ideia do impacto da questão do crédito de carbono, existe já correndo lá na Câmara uma legislação que propõe o uso de crédito de carbono para pagamento de tributos agrícolas. Tá? É isso.